Fala galerinha, vou apagar a luz para ver se diminui um pouco o reflexo para vocês aí. Acredito que fica um pouquinho melhor de enxergar, né? O assunto da aula de hoje, matriz inversa, ok? Para a gente tentar acompanhar a estrutura de ensino que a gente veio tendo para chegar aqui, eu vou pedir permissão para a gente tentar relembrar algumas coisas que a gente está trabalhando. Qual foi a última coisa que a gente trabalhou dentro de matrizes, tá? A gente veio de uma sequência onde a gente estava trabalhando as operações com matrizes, né? Dentro de operações com matrizes, a gente passou para vocês lá adição e subtração com matrizes. Lembrando que adição e subtração com matrizes, quando é que a gente pode fazer? Quando elas têm as mesmas medidas, o mesmo tamanho, mesmo número de linhas, mesmo número de colunas, né? Então, só posso fazer a adição e subtração de duas matrizes quando elas têm o mesmo formato, tá? Depois de adição e subtração com matrizes, a gente viu a multiplicação do número real vezes matriz. O que era a multiplicação de um número real por uma matriz? A gente multiplicava o número real por todos os elementos da matriz, ok? Isso aqui é bem interessante para o assunto que vai vir depois. Próxima operação que a gente tinha era a multiplicação de matrizes. Quando é que eu poderia fazer a multiplicação de matrizes? Vamos relembrar isso aqui rapidinho, tá? Duas matrizes, eu não tenho a necessidade delas terem o mesmo tamanho para multiplicação. Para multiplicação, a gente tinha aquele esquema onde o número de colunas da primeira tinha que ser igual ao número de linhas da segunda. E aí a gente fazia aquele esquema de linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, tá? Se você tem alguma dúvida em multiplicação de matrizes, eu sugiro de coração que você volte uma aula, assista ao vídeo de multiplicação de matrizes, para que você possa compreender bem essa operação. Essa operação ela é muito importante dentro do assunto de matrizes, tá bom? E aí a nossa mente, ela é condicionada, isso não tem problema nenhum, tá? Mas ela acaba sendo condicionada a pensar assim: professor, falamos de adição, subtração, falamos de multiplicação, qual é a operação que vem agora? E aí a gente já tem o costume de falar assim: depois da multiplicação, a gente tem a divisão. Eu vou pôr aqui divisão, vou escrever aqui divisão, e eu vou dizer para vocês que não existe divisão com matrizes, não existe divisão com matrizes. Porém, entretanto, todavia, né, para a gente trabalhar, né, já que não existe divisão de matrizes, a gente trabalha com a ideia de matriz inversa. E aí, para a gente poder falar de matriz inversa, eu vou fazer primeiro umas perguntas para você, né? Você, como aluno, gostaria que você, enquanto estiver assistindo o vídeo, você me responda. Se eu faço, né? Eu vou colocar aqui, ó, o inverso. O que é o inverso, né? Se eu penso na questão dos números reais, por exemplo, eu pergunto para você: quem é o inverso do 3? O oposto do 3 é trocando o sinal, seria o menos 3. O inverso do 3, lembra que a gente fala, né, divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso do 3 é 1/3. Eu vou colocar aqui 2/3. Quem que é o inverso de 2/3? O inverso de 2/3 é 3/2. Então a gente consegue achar o inverso assim, tá? Simplesmente invertendo o número. Só que existe uma representação para isso, né? Como que a gente pode representar esses números aqui, o inverso desses números aqui? Uma das ideias que a gente tem é aquilo que a gente já trabalhou lá no ensino fundamental 2, lá no 8º ano. A gente já reviu no 1º ano, que são as propriedades de potenciação, que é: eu posso escrever 3 elevado a menos 1, ou eu posso escrever, né, 2/3 elevado a menos 1. Isso aqui
colocar até um sinal de igual. São coisas iguais, ó. São coisas exatamente iguais. Então é interessante eu entender quando ele fala de uma matriz inversa, ele está dizendo o seguinte: dada uma matriz A, o inverso dessa A gente representa por A elevado a menos 1, que nada mais é do que 1 sobre A. E aí você vai dizer assim para mim, né? Ou eu espero que você pense isso que eu vou dizer, pelo menos. Professor, o senhor falou que não tinha divisão. Lascou. Por quê? Porque aqui eu tenho 1 sobre A e toda fração é uma divisão. Exato. Eu estou usando uma fração para representar o que eu quero, aonde eu quero chegar. Tá bom? Então, para isso, olha só que legal. Eu vou fazer uma associação com os números reais para a gente pensar. Tá? Guarda essa informação, porque ela será importante. Eu quero saber de vocês o que acontece quando eu multiplico um número inteiro pelo seu inverso. Por exemplo, vou usar os exemplos que eu já tinha usado lá. Se eu fizer 3 vezes 3 elevado a menos 1, isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 1 terço. 3 vezes 1 dá 3, então eu tenho 3 terços. E 3 terços é a mesma coisa que 1. Qualquer número que eu pegue e multiplique pelo seu inverso, terá como resultado o número 1. Terá como resultado o número 1. Tá? Então eu peguei toda a ideia de inverso, multiplicação, só que tem um porém, nos números aqui apareceu uma divisão. Tá? O que acontece é que se eu fosse montar a mesma estrutura para uma matriz, eu teria, o que seria o A elevado ao inverso de A? Você poderia pensar, professor, olha aí, é A vezes 1 sobre A, ok? Isso, A vezes 1 vai dar A divididos por A. Acontece que a gente tem na nossa mente os números reais, e aí eu não posso falar que A divididos por A vai dar 1, porque como é que uma matriz operando com outra vai dar um número real, né? Isso é um outro assunto, isso não é daqui. Então, a representação disso aqui, primeiro, a divisão não vai dar 1, ela vai dar uma matriz identidade. E aí você vai falar assim, tá, professor, mas você falou que não tinha divisão. Exatamente, eu estou dizendo para você que a gente não vai usar essa representação, porém a gente vai usar essa representação. Então anota aí que toda vez que eu multiplicar uma matriz pela sua inversa, vai dar a matriz identidade. Ok? Detalhes. Vamos trabalhar com os detalhes. Eu só vou fazer matriz inversa de matrizes quadradas. Ponto. Eu não vou fazer matriz inversa de todas as matrizes possíveis. Somente das matrizes quadradas. Segundo ponto. Nem todas as matrizes possuem inversa. Nem todas as matrizes possuem. Professor, mas isso é estranho, né? Não, não é. Quer ver um detalhe? Existe um número real que não tem o inverso. Qual é o número real que não tem o inverso? É o zero. O zero ele não tem o inverso. Você não pode colocar 1 sobre zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Vai dar lá 0 dividido por zero. Não dá. Então, assim como existem números reais, né, ou pelo menos um número real, que não possui o inverso, também temos matrizes que não possuem inverso. Tá bom? Isso é extremamente importante eu entender. As matrizes que possuírem inverso recebem um nome. A gente diz que é uma matriz invertível ou inversível. Invertível. Tá? Galera, como que eu vou achar o inverso? E agora é que está o detalhe. Tá? Eu tenho duas técnicas para ensinar para vocês. Porém, existe um detalhezinho. Uma das técnicas utiliza um conceito, um conteúdo que vocês ainda não conhecem. É o conteúdo que vocês vão ter logo depois de terminar ali a parte de matrizes, tá? Mas que a gente não conhece ainda. Então não tem como eu ensinar duas formas hoje para você. Então hoje eu vou ensinar uma forma e mais para frente, numa aula posterior, eu deixarei para vocês a segunda forma de se calcular a matriz inversa, tá? Professor, mas qual que é o jeito mais simples? Eu vou ser bem sincero, as duas formas
Uma usa fórmula e outra utiliza conceito. Eu vou ser bem sincero que eu, quando era aluno, eu utilizava o método de conceito. Por quê? A minha memória nunca foi muito boa. E eu não sou de decorar fórmulas, tá? Eu tento entender para poder deduzir quando necessário, tá? Mas nem sempre dá para deduzir ali na hora da prova. Então eu sabia a forma mais conceitual às vezes para poder fazer, tá? O que eu vou passar para vocês? Eu vou mostrar um exemplo de uma matriz 2x2, uma matriz quadrada de ordem 2, tá? Para a gente poder tentar chegar em como calcular essa matriz, tá bom? Galera, então, o exemplo que eu vou deixar com vocês, para a gente entender a matriz inversa, é dada nessa matriz A. Ah, professor, mas e quando eu tiver uma matriz diferente? Eu gostaria muito que você se ligasse nos passos que eu vou fazer, tá bom? Olha só, o que a gente já sabe, né? Que a minha matriz inversa tem essa característica. O A vezes a sua inversa é igual à identidade. O que a gente conhece dessa estrutura que está aqui? A gente conhece a matriz A, que eu deixei para vocês aqui, e a gente conhece a matriz identidade, né? Lembrando que, falei para vocês, matriz inversa, matriz quadrada, então aqui é quadrado, aqui vai ser quadrado, aqui quadrado, tá? Se eu fosse reescrever isso de uma outra forma, eu escreveria assim, ó, 4, 4, 8, 10, vezes uma matriz inversa que a gente não conhece. Eu sei que aqui vai vir uma matriz, mas a gente não conhece ela. Mas eu sei que o resultado dela vai ser a matriz identidade, que é onde os elementos da diagonal principal são iguais a 1, o resto é tudo zero. Tá aí. Você consegue compreender que se a minha matriz é quadrada de ordem 2, aqui também vai ser uma matriz quadrada de ordem 2? Só que a gente não conhece os elementos, e esse é o problema. Mas a gente sabe que se eu multiplicar isso aqui por isso aqui, vai dar isso aqui. Então a minha sugestão é que você coloque elementos aleatórios para representar aqui. A, B, C e D. Qual é o detalhe? Agora que você tem essa multiplicação de matrizes, e por isso que eu falei para vocês, gente, é importante multiplicação de matrizes, por isso que eu falei no começo da aula, volta, assiste multiplicação de matrizes para poder vir para cá, tá? Se eu fizer o produto disso aqui, tem que ser igual a essa matriz. E a gente sabe que igualdade de matrizes é o quê? Matrizes de mesmo tamanho, cujos elementos de mesma posição são iguais. Então a gente só precisa fazer o produto, né, dessas duas matrizes. Como é que a gente faz o produto de duas matrizes? Relembrando lá, né? Linha da primeira, coluna do segundo. Elemento por elemento. 4 vezes A vai dar 4A. 8 vezes C, 8C. Tá aí. Agora, primeira linha com a segunda coluna. 4 vezes B, 4B. 8 vezes D, mais 8D. Vou fechar aqui nossa matriz. Agora a gente vem na segunda linha, primeira coluna. 4 vezes A, 4A. 10 vezes C, 10C. 4 vezes B, 4B. 10 vezes D, 10D. O que acontece? Isso aqui tem que ser igual à nossa matriz identidade que está aqui. E se eu consigo entender que, opa, beleza, fiz a multiplicação, isso aqui é um elemento, isso aqui é outro elemento, isso aqui é outro elemento, isso aqui é outro elemento. Esses elementos correspondem com esses. Se eu tenho a igualdade de matrizes, eu posso dizer que, opa, esse elemento aqui é igual a esse elemento. Esse elemento é igual a esse. Eu vou reescrever isso. Só que o que acontece? Você consegue entender que na primeira coluna eu estou usando duas letras, A e C. Na segunda coluna eu estou usando B e D. Isso vai me gerar dois sistemas. O primeiro sistema que a gente tem seria que 4A mais 8C tem que ser igual a esse elemento 1. E que 4A mais 10C tem que ser igual a 0. Esse é o nosso primeiro sistema a ser resolvido. Segundo sistema a ser resolvido, agora eu vou pegar a segunda coluna. 4B mais 8D é igual a 0. Não sei se está aparecendo para vocês, vamos ver se está aparecendo para vocês aqui. Tá. 4B mais 10D é igual a 1.
E pronto, galera, eu só preciso resolver esse sistema. É um sistema simples, né? Porque duas incógnitas, duas equações, vocês aprenderam a resolver isso lá no ensino fundamental 2 de vocês. Uma das formas mais simples que a gente tem aqui, eu vou trocar o sinal da linha de cima, tá? Por que da linha de cima? Porque eu quis, eu podia ter colocado na de baixo, não tem problema nenhum. Porque olha, menos 4A com mais 4A corta, menos 8C com mais 10C vai dar 2C, menos 1 com 0, menos 1. Logo, C vale menos 1 sobre 2. Achamos o valor do C. Como é que eu faço para achar o outro? Escolhe uma das linhas e faz a conta. Tá? Eu vou fazer aqui, ó, 4A mais 10 vezes menos 1 meio igual a 0. Mais com menos, menos. Então, 4A menos 10 vezes 1 meio. 10 vezes 1 dá 10, dividido por 2 vai dar 5. Isso é igual a 0. Logo, A é igual a 5 quartos. Achamos o valor do A. Agora vamos para o nosso segundo sistema. Eu vou trocar o sinal de cima novamente. Eu não sei se você percebe que quando eu troco o sinal de cima, eu tenho 10D menos 8D, vai ficar positivo. Isso é bom pra gente, igual ficou aqui. Menos 4B com mais 4B corta. 10D com menos 8D dá 2D. É igual a 0 com 1, dá 1. Logo, D é igual a 1 meio. Achamos o valor do D. Como é que a gente faz para achar o valor do B? Substitui. 4B mais 10 vezes 1 meio é igual a 1. 4B, 10 vezes 1 meio dá 5. Então 4B mais 5 é igual a 1. Tá mais 5, passa para o outro lado, menos 5. 4B é igual a 1, menos 5, menos 4. E aqui a gente acha que o nosso B é igual a menos 1. Olha só, o exercício terminou ali. A única coisa que você precisa mostrar agora nesse exercício é quem é a sua matriz inversa. Ou seja, a sua matriz A elevado a menos 1. Quem ela é? Primeiro elemento não era o A? Então, 5 quartos. Segundo elemento, menos 1. Próximo elemento, C, menos 1 meio. Menos 1 meio. E o D, que vale 1 meio. Daí, então, a nossa matriz inversa, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês todo o raciocínio. Lembrando, galera, né, antes que eu esqueça, que nem toda matriz é invertível, tá? Quando a gente for estudar determinantes, que é o próximo assunto, eu vou falar um pouco a respeito de como saber se ela possui inversa ou não, tá? Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. O que aconteceria se fosse uma matriz de ordem 3? Você ia chegar em um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, tá? O sistema seria resolvido da mesma forma. Não se preocupe, porque normalmente acaba sendo de ordem 2, tá? Mas é bom saber que existe de ordem 3 também. Tá certo, galera? Então, espero que tenha ficado claro todo o raciocínio e vejo vocês aí nas próximas aulas. Um grande abraço!